Olá, amigos. Estamos começando mais um Memória.doc pela TV Assembleia, a imagem da cidadania. Hoje nós temos a satisfação de entrevistar o desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque. E nós vamos conversar com ele justamente pela história do Tribunal Regional Eleitoral. Ele já foi presidente daquela casa e o desembargador hoje é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Desembargador Marcos, é uma satisfação muito grande recebê-lo no programa de hoje. Satisfação é nossa, Gilson. Estou à sua disposição. Desembargador, por que o senhor resolveu escrever a história do TRE? Gilson, eu me tornei presidente do Tribunal Regional Eleitoral justamente por 2 anos e no primeiro ano a Justiça Eleitoral completou 80 anos de sua instalação no Brasil. O TSE e os tribunais de justiça estadual eleitoral, tinha esse nome no início. E havia uma orientação do Tribunal Superior Eleitoral para que os estados também comemorassem essa efeméride, esta data, festivamente. Fizemos essas comemorações em 3 etapas, trazendo conferencistas, palestras, exposições. Antes, quando tive no TRE na condição de juiz de direito, eu criei o memorial físico e o memorial virtual. Inclusive, depois disso, várias instituições o fizeram aqui na Paraíba, que é um estado onde se preserva muito pouco a memória. Bem, estando na presidência, 2012, 80 anos da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem muita história, desde sua criação. Quando a mulher começa a votar, ela teve uma criação e um tempo de vida efêmero. Ela foi criada pelo presidente Getúlio Vargas em 1932, por isso que em 2012 completou 80 anos. E logo em 1937 veio a Constituição Polaca, que tinha como modelo a Constituição da Polônia, uma Constituição muito dura. E nessa Constituição o próprio presidente que criou extinguiu a Justiça Eleitoral porque ela deixou de figurar no texto constitucional. E começou a ditadura Vargas, só voltando à Justiça Eleitoral a partir de 1945 com a redemocratização. A ditadura Vargas criou, portanto, um hiato na vida do tribunal. Certo. A palavra é essa que você citou, criou um hiato. Então ela passou uns anos que não existia, até porque em ditadura não se faz eleição, para que justiça eleitoral? Não é? Então Getúlio tornou-se o ditador e foi por muitos anos, mas com a redemocratização em 45 a justiça voltou. Qual era a ideia que se tinha no Brasil? Que só havia justiça eleitoral a partir de 1945. Esse vácuo que houve fez com que se esquecesse da sua existência por 5 anos, de 32 a 37. Sim. Então eu resgatei esse momento de 5 anos anteriores e fiz um livro também de biografias, biografando todos os desembargadores, juízes, advogados, juízes federais que por lá passaram, diretores gerais, procuradores eleitorais, que são os procuradores da República, com a história completa até os dias atuais. Desembargador, o Tribunal hoje Regional Eleitoral, ele tinha outra denominação, não é? Tudo que se decidia em termos era aqui no Estado, porque hoje há uma ligação do Regional Eleitoral com o Superior Eleitoral. Quer dizer, as decisões eram só aqui mesmo ou tinha também o dedo do Rio de Janeiro, que era a sede da nação? Exatamente. Era mesmo assim. Era mesmo assim. O Tribunal de Justiça Eleitoral do Estado da Paraíba decidia como colegiado, mas havia recurso, como há hoje, para o Rio de Janeiro. Para era o Tribunal subordinado. Eleitoral. Era da mesma forma que é hoje. O tribunal já passou por diversas sedes. Quais as sedes que esse tribunal teve? E o número de sedes do tribunal até hoje? São 4. 4. A primeira sede foi no prédio da Justiça Federal, que era aquele casarão de azulejo aqui em frente ao Palácio do Bispo, na esquina com a Conselheira Henriques. Ali foi a primeira sede, no pavimento superior, numa salinha pequena, onde os membros se reuniam. Havia muito pouco recurso.
Depois, esse tribunal passou aqui para uma sala deste tribunal onde nós estamos, do Tribunal de Justiça, porque 4 membros pertencem ao Poder Judiciário Estadual, 2 desembargadores Sim. e 2 juízes de direito. Então, aqui ficava perto. Aqui no pavimento superior, ficavam os desembargadores. Aqui embaixo, no próprio tribunal, era o fórum. Era tudo aqui nesse prédio, da antiga escola normal. Então, os desembargadores e os juízes já estavam aqui. No fim da tarde, faziam a sessão do Tribunal Eleitoral, aqui numa das salas. Depois, a Justiça Eleitoral cresceu. Então, criou-se aqui, onde nós estamos, com a frente para a OAB, na Rodrigues de Aquino, a complementação do prédio. Sim. Foi o desembargador Hermes de Oliveira que criou construiu, ele era diretor-geral, depois tornou-se desembargador, essa nova sede aqui, na Rodrigues de Aquino. E depois teve numa casa da Rua Epitácio Pessoa, a terceira, e a quarta, onde ele está hoje. Essa casa existe ainda, da Epitácio, mas não? Essa casa eu acho que não existe mais. Não existe mais, mas temos fotografias no livro como ela era antigamente, no tempo que funcionou lá. E naquela época a escolha também era feita sempre de um desembargador. Um desembargador aqui do tribunal era sempre, como é até hoje, assumiria a presidência da corte. Era exatamente. Aí essa escolha entre os desembargadores do tribunal, há uma escolha? O Tribunal de Justiça, ele escolhe os 2 desembargadores e os 2 juízes. É a Constituição Federal que determina isso. É pelo voto secreto dos 19 desembargadores. Então, cada vez que há uma vaga, lá os desembargadores e os juízes eleitorais têm mandato, o que é diferente das outras justiças, não são vitalícios, não ficam lá a vida inteira. Então, eles passam 2 anos podendo ser prorrogados por mais 2. E depende do tribunal, prorrogar ou não. O entendimento são dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Então, nós temos uma maioria lá de 4 membros. E a gente tem acompanhado o seu trabalho literário há muito tempo, não é? A gente sabe do carinho que o senhor tem pela história, não é? Eu lhe pergunto, quando o senhor resolveu fazer a história do TRE, quais as dificuldades que o senhor encontrou para... Porque é muita coisa, não é, presidente? É verdade, é uma pesquisa muito grande, mas eu me baseei primeiro num livro magnífico que teve elogio de toda a crítica literária nacional, personalidades de imprensa do sul do país, do sudeste, elogiaram esse grande e saudoso Deusdedit Leitão. Deusdedit Leitão. Que na época de 80, na década de 80, ele, no início dos anos 80, ele escreveu a pedido do desembargador Arthur Virgínio de Moura, que era presidente deste Tribunal de Justiça, a história do TJ. Então, me baseando no estilo deusdetiano, eu fiz a pesquisa para escrever esta obra do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Então, eu tive a colaboração, coloca aí o nome dos colaboradores, e fiz uma equipe de 5 ou 6 pessoas que faziam comigo essa pesquisa, levantamento de fichas, de dados, na hemeroteca, que tem muitos elementos, de portarias, de tudo. Então, tornou-se um trabalho mais leve, um fardo mais leve, e ao cabo do ano comemorativo de 2012, dos 80 anos, eu estava com o livro pronto. Não publiquei logo porque dependi de uma parceria com a Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, e o magnífico reitor Rangel Júnior, eu quero aproveitar para agradecer, franqueou, financiou essa edição pela editora da Gráfica da Universidade Estadual de Campina Grande. Uma edição muito boa, muito bonita. Eu quero elogiar a Gráfica e a Universidade Estadual da Paraíba e agradecer. Mas saiu lindo o livro. Olha aqui, o casarão é este aqui? Esse casarão de azulejo. Olha o casarão aqui. Muito bem. Pois é. Mas eu estava achando muito bonito aqui. Esse deve ter dado um trabalho imenso, porque o senhor fala sobre todos os desembargadores aqui, né? Todos os presidentes. Simeão Fernandes Cananéia, conheci muito, né? Jurandir Guedes de Miranda Azevedo. Né? Quanto tempo passou para fazer esse trabalho todo? Passamos o ano todo de 2012, porque foi quando me veio a ideia, no começo do ano. Eu pesquiso muito, por exemplo, eu já sabia que esse ano, e vamos falar depois, ia ocorrer o Sesc Centenário de Nascimento de Epitácio. Já comecei a me preparar há muito tempo. Então, eu já vinha pesquisando e já sabia
que nós íamos completar 80 anos, uma data redondinha fechada, em 2012. Então comecei logo a fazer minhas anotações. Pois é, nós estamos conversando no Memória.doc de hoje com o desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque. Ele é presidente do Tribunal de Justiça, foi presidente também do TRE e está contando a história, não é? Todo o trabalho que ele teve para fazer essa história do TRE. Vamos fazer uma pequena pausa, voltamos daqui a pouco. Estamos voltando com Memória.doc pela TV Assembleia, a imagem da cidadania. Hoje, conversando com o desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque, ele é presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba. Foi também presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Desembargador, me fale como é que foi assim, o senhor conta no seu trabalho como foi realizado o primeiro trabalho do tribunal, quando organizado, para que o brasileiro pudesse votar aqui na Paraíba? Nós falamos por aí, Gilson, inclusive, uma coisa interessante, hoje nós estamos na era da tecnologia com a urna eletrônica, nós tratamos aí até a forma como o voto era feito, nas chapinhas dirigidas, os candidatos entregavam a pessoa botava no bolso, chegava lá, depositava na urna. A primeira urna foi uma urna de madeira. Então, a Justiça Eleitoral entendeu que ela podia ser violada, criou uma urna de ferro. Quer dizer que no início, o candidato entregava ao eleitor? Entregava a chapinha ao eleitor. E ele ia lá e colocava? E colocava, não era a cédula oficial como nós ainda alcançamos e conhecemos, rubricada pelo juiz e a cédula feita pela própria Justiça Eleitoral. Qual que ano foi isso, desembargador? Isso até a década de 60 ainda era assim. Depois começou a cédula oficial, aquela chapa branca, que vinha com os quadriláteros, onde nós passávamos um X e na eleição proporcional, ou o número ou o nome. Não é? Isso já foi um grande avanço na Justiça Eleitoral, porque inclusive havia uma fórmula de uma burla em que um candidato poderia até comprar o voto do eleitor e pedir, me dê a chapa que fulano lhe deu e tome a minha, coloque a minha dentro da urna. Isso acontecia. Né, na eleição primitiva, não é? E a urna era uma urna primeiro de madeira, depois a de pano, aliás, depois a de ferro, depois a de pano, depois uma urna de lona e hoje a urna eletrônica. Desembargador, nesse seu relato, nesse trabalho de pesquisa, o senhor encontrou algum fato assim, digamos, engraçado que tenha acontecido em algum período eleitoral que chamou a sua atenção? É verdade. Encontrei um fato, e inclusive registra isso com muita propriedade, o nosso historiador, membro da Academia de Letras e do Instituto Histórico, o professor Humberto Cavalcante de Mello. Sim, Humberto Cavalcante. Ele coloca um fato interessante, ele foi um dos conferencistas nos 80 anos, e ele nos diz que aqui no tribunal, no segundo pavimento, quando o TRE ocupava uma salinha e não o prédio que Hermes Pessoa construiu depois, aqui com a frente para a OAB, então lá havia uma sala que tinha uma porta e tinha uma parte de vidro. Era ali que funcionava o TRE. Uma mesinha, o lugar dos membros da corte decidirem, e uma vez houve um recurso de uma eleição de prefeito do interior. E a urna ficou ali para o tribunal decidir se contava, se recontava aqueles votos, para rever a decisão da Junta Eleitoral do interior. E num dado dia, alguém chegou, passou um esmeril ou um diamante, como dizem, cortou o vidro, abriu a porta, entrou e furtou a urna, essa urna desapareceu. E aí, o que foi que deu? No fim valeu e ficou eleito o prefeito, que o resultado saiu do município, da Junta Eleitoral, porque não tinha mais como recontar os votos. É um fato hilariante, engraçado, mas que existiu. Isso foi por volta de quando, mais ou menos? Isso foi na década de 1950. 1950. Mas que coisa, não é? E o voto feminino na história do Tribunal Regional Eleitoral? Eu tenho conhecimento, através de historiadores, que o primeiro voto feminino
ele houve no Brasil todo, no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte. Mas aqui na Paraíba, o voto feminino começou a partir justamente da criação da Justiça Eleitoral, que regulamentou tudo a partir de 1932. 32. E de lá para cá as mulheres vêm adquirindo muito prestígio, muita independência e até hoje tem uma cota e tem um percentual, salvo engano hoje de 20%, que cada partido tem que disponibilizar no mínimo para candidatas mulheres. Tribunal Regional Eleitoral hoje, qual a comparação que o senhor poderia fazer do tribunal ontem, nas cédulas, com essas urnas de pano ou de madeira, e o tribunal hoje com a biometria? Gilson, eu acho que não tem nem termos de comparação. A Justiça Eleitoral foi a que mais avançou no Brasil. Nós temos justiças especializadas, como a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar. Nós temos a Justiça Federal, que não é tão especializada num tipo de ação, mas que ela é uma ação, é uma justiça que envolve ações só onde a União é parte de suas autarquias, não é? Nós temos a Justiça Estadual, que essa sim é muito grande, envolve todas as questões. Eu costumo dizer que a Justiça Estadual, ela envolve e regulamenta a vida do cidadão do nascimento à morte. Sim. Como? Com a certidão de nascimento até de óbito, passando pelo casamento e pela constituição da família, que é uma certidão também, é um papel, certidão de casamento. Então, essa é muito grande, muito disseminada, muito grande, que não temos tempos aqui para analisar. Mas a Justiça Eleitoral ela é muito especializada, mas mesmo entre as especializadas como a militar e a do trabalho, foi a que mais progrediu, em tudo por tudo. Na informática, na segurança jurídica, na segurança do voto. Hoje eu posso dizer que o voto dado pelo eleitor é o voto contabilizado, é o voto contado, é o voto que vai para o candidato, com toda certeza. Com a biometria, nós sabemos que a biometria, o nosso dicionário diz que é a ciência que cuida da identificação dos seres vivos. Sim. Não é nem só dos seres humanos, as plantas também são seres vivos. Sim. Então ela cuida da biometria, uma ciência que estuda a identificação. Do ser vivo humano, homem fala, mulher também, o ser humano, então ela vai pelas impressões digitais. E é o que se colhe na biometria e antes... Veja como se aperfeiçoa a Justiça Eleitoral. Com a urna eletrônica ainda havia possibilidade de uma pessoa chegar com o título que não tem o retrato e um homônimo votar por outra pessoa e encontrar o seu nome ali no caderno eleitoral e assinar na ficha, na folha de votação, como nós chamamos. Então significa que hoje, com a biometria, isso não precisa mais. A votação torna-se muito mais rápida, a identificação do eleitor rapidíssima, facílima, apenas com a impressão digital naquela maquininha que vai lhe identificar e, de repente, você vai poder votar. Qual foi o período assim, mais difícil que o senhor encontrou como presidente do TRE? E qual o seu momento de alegria também durante a sua gestão? Primeiro, como juiz eleitoral em Campina Grande, eu encontrei e tive que presidir uma eleição dificílima, em 1992, onde o voto era contabilizado não no computador como hoje, mas na urna, na própria urna manual, com os escrutinadores sendo aqueles receptores dos votos. Foi a eleição pior que eu passei, como juiz. Como presidente do TRE, respondendo a sua pergunta, a maior facilidade foi ter feito uma administração altamente proveitosa, construir 6 fóruns eleitorais, escrevi o livro, A História da Justiça Eleitoral, e realizei a biometria. E tive êxito em todas as estatísticas do Conselho Nacional de Justiça, como dos tribunais mais ágeis do país. E o momento mais triste foi ter que enfrentar uma greve de servidores. Não é? É sempre desagradável porque, às vezes, o homem que está à frente não é, digamos assim, aquele que tem o poder de resolver tudo na hora, não é verdade? Perfeitamente. Eu não tinha como dar aumento. O orçamento vem do governo federal, da União, e nós sabemos que os aumentos hoje são de 0,5%, 1%, 2%. Então, nós não podemos fazer nada no seu Congresso Nacional e a Presidente da República. Tem hora que a gente não pode fazer nada mesmo, não. Uma pequena pausa, desembargador, nós voltamos daqui a pouco, porque eu estou curioso também para falar
um pouquinho sobre as homenagens que estão sendo tributadas a Epitácio Pessoa neste ano e também um pouquinho sobre a sua produção literária, que é muito boa e bonita. Voltamos daqui a pouco com o Memória.doc. Estamos voltando com o nosso Memória.doc. Hoje conversando com o desembargador, presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, Marcos Cavalcante Albuquerque. Desembargador, vamos falar agora sobre a sua atuação como escritor. O senhor fez esse trabalho sobre a vida do TRE, esse tempo todo, e o senhor gosta de escrever muito, eu sei disso. Quantos trabalhos publicados já? Gilson, são 18. 18 obras, porque eu eu sou, na verdade, um pesquisador. Eu, como juiz do interior, principalmente na minha terra, eu tive a honra de ser juiz em Mamanguape, que é a minha cidade, é uma cidade histórica da Paraíba, que hospedou o imperador Pedro II. E lá ainda está a casa, a residência onde ele se hospedou. Naquele tempo não havia hotéis no interior. Então, desde lá da década de 1980, mais precisamente a partir de 1985, eu comecei a fazer apontamentos, escrever manuscritos, organizar e dividir em pastas. Então, quando eu organizei o primeiro livro na área da pesquisa histórica, ele ficou uma pesquisa tão grande que eu tive que fazer uma trilogia. De um tive que partir em 3, não é? Dos 3 eu considero o mais importante, o Mamanguape, Apogeu, Declínio e Ressurgimento, não é? Então, daí tem mais outros 2 que eu escrevi e separei para não ficar uma obra gigantesca de 1000 páginas. Ficaria um livro inviável. Então, eu tenho livros também na área jurídica, né? Já escrevi 2 livros sobre direito e também na área de espiritualidade, da religião, porque já escrevi sobre a Ordem Terceira do Carmo da Paraíba, não é? Uma das ordens que participaram da colonização portuguesa aqui no Brasil, depois do descobrimento. Desembargador, a Assembleia Legislativa está desenvolvendo um trabalho que eu acho muito bonito em termos memorialísticos, que é uma homenagem que está sendo prestada num trabalho muito bonito da atual presidência da Casa, sobre o patrono da Casa, que é o Epitácio Pessoa, que completa este ano, são 150 anos de nascimento do nosso ex-presidente brasileiro, Epitácio Pessoa, paraibano de Umbuzeiro. O Tribunal de Justiça também está engajado nisso este ano? É verdade. No meu discurso de posse, no dia 30 de janeiro deste ano, eu disse que dedicaria o meu biênio à Nossa Senhora do Carmo, que é a minha padroeira. E o ano judiciário de 2015, eu dedicava e denominava de ano judiciário Presidente Epitácio Pessoa. E aí assumi um compromisso no discurso de posse, a 30 de janeiro, de fazer uma agenda de comemorações. Depois fui procurado pelo conselheiro Arthur Cunha Lima, presidente do Tribunal de Contas do Estado, para uma parceria. E estamos fazendo essa bela parceria e temos cerca de 5 eventos durante o decorrer do ano, porque uma data como o Sesc Centenário não se comemora num dia só. Ele nasceu no dia 23 de maio de 1865. Em 1965, no seu centenário de nascimento, o governador Pedro Gondim e o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Espínola, eles pediram autorização à família do presidente Epitácio e obtiveram a autorização e trouxeram os restos mortais para o Tribunal de Justiça. Depois de uma cerimônia muito bonita e uma missa pela alma do casal, o presidente e sua esposa, Dona Meire Saião Pessoa, no pátio da Igreja de São Francisco, celebrado e concelebrado pelo bispo e todos os padres, esses restos mortais, as relíquias do presidente, vieram aqui para o tribunal. E muitos paraibanos não sabem que ele é sepultado aqui. Nós temos uma cripta onde o
uma pedra lapidar dos dois, o casal, Epitácio e Meire, Saião Pessoa, e no pavimento superior da cripta nós temos um museu com objetos que a família presenteou ao tribunal, como os pratos com a letra E de Epitácio, né, livros, fotografias de toda a família, fotografia com ele como diplomata, recebendo o rei da Bélgica, e em Versalhes, em Washington, nos Estados Unidos, e muitas outras fotografias. Então nós temos esse acervo do presidente Epitácio e nós nos devemos orgulhar muito disso. Por sinal, em 1922, a história conta, ele gostava tanto de música clássica que ele mandou, após a fala dele, numa emissora que foi instalada só para transmitir a fala presidencial no centenário da independência. E ele quem trouxe o rádio para o Brasil. Exatamente, ele foi o primeiro locutor, foi quem primeiro falou em rádio do Brasil. Ele mandou que tocasse a música, o Guarani, aquela música clássica, o Guarani. Ele gostava da música clássica. Então é um paraibano que eu acho que, na verdade, nós estamos devendo muito a ele. Epitácio também tem outras facetas, os historiadores pesquisam todos os aspectos. O primeiro cargo público dele, ele foi promotor de justiça, foi ministro da Justiça do Brasil no Rio de Janeiro, claro, no tempo que era a capital federal, mas o primeiro cargo, ele ficou órfão de pai e mãe aos 7 anos em Umbuzeiro. E foi levado pelo Barão de Lucena, que era o presidente da província de Pernambuco, quem o educou. E então, ele depois, com o prestígio do tio, ele formado em Direito, ele veio ser chefe da Casa Civil do presidente Venâncio Neiva da Paraíba. E aqui, no começo da República, aquelas questões todas, Deodoro renunciou com pouco tempo, veio o Marechal de Ferro, o Floriano Peixoto, e nessa ocasião o Exército nos estados quis tomar os governos, né? De tal maneira que houve uma frase muito interessante dita por Venâncio Neiva, e ele assistiu, e se atribui que com isso ele também tornou-se um homem mais forte do que era ainda, quando o tenente-coronel Savagé, do 15RI, mandou uma carta ao presidente da província, Venâncio Neiva, dizendo que ele tinha sido deposto e que ia assumir uma junta militar. E então ele respondeu que um batalhão todo era o suficiente, aliás, um homem só era o suficiente para matá-lo, mas um batalhão todo, um exército todo, era muito pequeno para lhe meter medo. Foi ao Rio de Janeiro, falou com o Marechal Floriano e voltou como presidente depois de alguns dias de intervenção. O paraibano era forte. Era muito forte. Era muito forte. Desembargador, eu quero dizer da satisfação que a TV Assembleia tem em poder contar com o senhor participando do nosso Memória.doc. E só digo assim, que eu também fico muito feliz, porque eu admiro muito o seu trabalho de muitos anos, sei da sua inteligência, do seu trabalho de pesquisa feito há muitos anos já. E que Deus nos dê a oportunidade de futuramente voltar a conversar, até para conversar sobre o seu trabalho, sobre o literário, que é riquíssimo e engrandece a todos nós. Eu só diria o seguinte, que Mamanguape está muito feliz em seu filho ter passado pelo Tribunal de Justiça, está passando, e passou pelo Tribunal Regional Eleitoral também. Uma alegria muito grande recebê-lo. Muito obrigado, Gilson, e a TV Assembleia. Tá, ok, muito obrigado. À disposição. Nós conversamos, portanto, no Memória.doc com o desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque, presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Conversou conosco sobre a história do TRE e outros aspectos históricos no final do programa que eu acredito vocês tenham gostado. Muito obrigado, um abraço, até o nosso próximo programa.